Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você que se liga com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, Telejornal NT Sul chegando com as principais informações do dia, com reportagens especiais e sempre com a sua participação por aqui. Vamos aos destaques desta edição. Em homenagem ao Dia das Mães, a história de uma mulher que recomeçou do zero no campo. Durante a pandemia, a nutricionista Denise Niedermayer trocou a cidade pela zona rural de Barros Cassal. Ela apostou na ovinocultura, construiu uma agroindústria e hoje luta para ver o leite de ovelha valorizado no Brasil. Ver os meus produtos alcançando outros mercados, né? E que eles sejam cada vez mais reconhecidos, premiados. Tem também a segunda reportagem especial da relação entre mães e filhos que compartilham as mesmas profissões. Na história de hoje, a mãe Marta e a filha Ritiele falam da parceria no cuidado de pessoas. As duas são enfermeiras e escolheram atuar como vacinadoras. Esse ano eu fiz 14 anos de concursada e foi uma boa escolha, porque aqui a gente pode mostrar dia a dia o nosso trabalho, ajudar os outros, né, e fazer a diferença. Campanha solidária em Cachoeira do Sul. O Rotary Pérolas do Jacuí quer aquecer os pezinhos das crianças neste inverno. A arrecadação de meias novas vai até o dia 15. Uma demanda antiga de Cachoeira do Sul segue sem sair do papel. A reforma e ampliação do presídio estadual esbarram na burocracia, mesmo sendo tratadas como prioridade pelo governo do estado. Com superlotação e problemas estruturais, a unidade aguarda definição sobre o início das obras. Casa geriátrica é fechada em Cachoeira do Sul por irregularidades no acolhimento. A ação foi da prefeitura com apoio da Brigada Militar. E aqui no NT Sul você pode participar, pode dar o seu recado. Bom, como a gente está nessa semana especial, já antecipando o Dia das Mães que está chegando, você também pode dar aquele recadinho especial, fazer a sua homenagem, contar aí se a sua mãe também deixou um legado para você, já que nós temos esta série especial falando de mães inspiradoras que deixaram um legado também na profissão. Conta pra gente aí qual foi o legado deixado por sua mamãe. Tá na telinha o WhatsApp para você interagir com a gente, 51997697129. Pode mandar um áudio, mandar uma foto, o seu texto e já já a gente põe na telinha. Estamos no ar também em nossas lives e você pode interagir por meio delas. facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. Domingo, como todos sabem, é Dia das Mães. E hoje a gente conta uma história em que o vínculo entre mãe e filha ultrapassou os limites de casa e ganhou força também no trabalho. Juntas, elas estiveram lado a lado em um período em que a saúde do mundo foi colocada à prova, mostrando que cuidado também se constrói em família. Com vocês, a filha da Martinha e a mãe da Rit. Duas vidas em prol da saúde pública e que se fortalece na cumplicidade entre mãe e filha. A técnica em enfermagem aposentada Marta Moraes construiu uma trajetória de respeito e admiração ao longo de 43 anos de profissão. E foi entrando nessa porta e percorrendo esse corredor que ela fez a sua história junto ao serviço público, com uma missão que marcou milhares de pessoas, a vacinação. Com um olhar atento e mãos seguras, Marta fez mais do que aplicar doses. Ela acolheu e tranquilizou gerações inteiras. Se você, morador de Cachoeira do Sul, já precisou ir até a EAP Central junto ao INSS, há grandes chances de ter passado pelas mãos da Marta. Quando eu completei 18 anos, que daí eu já poderia fazer o curso, na época eu fiz o auxiliar de enfermagem em 83. E daí, dali pra cá, aí fiz o concurso da prefeitura depois. E foi o que eu gostei, ajudar as pessoas, né? E ficar por dentro, pra cuidar da família e me cuidar também. Quando a gente tem experiência na área da saúde, a gente consegue cuidar mais de si e para cuidar dos outros também. A preocupação da Marta em ser uma pessoa esclarecida na área da saúde despertou o mesmo sentimento na filha, a Ritiele,
que quando nova já era uma vacinadora. Os braços das bonecas perfurados eram um sinal que a fruta não caiu longe do pé. Minhas bonecas, quando era pequena, elas já eram furadinhas, eu já fazia injeção nas bonecas, então eu tirei dela essa minha profissão e essa paixão pela enfermagem. Esse ano eu fiz 14 anos de concursada e foi uma boa escolha, porque aqui a gente pode mostrar dia a dia o nosso trabalho, ajudar os outros, né, e fazer a diferença. Juntas, elas se tornaram referência nesse cuidado com a comunidade, mostrando que o compromisso com o próximo pode sim partir de dentro de casa. Mas foi no ano de 2020, o ano da pandemia, em que a história de mãe e filha se alinharam. A oportunidade de trabalhar lado a lado durante o período mais desafiador da saúde recente foi uma mistura de sentimentos. Quando muitos profissionais precisaram se afastar de seus familiares, elas escolheram permanecer firmes na linha de frente. Foi o compromisso com o trabalho que uniu ainda mais as duas. A gente saía para trabalhar junto, chegava junto. Os cuidados a gente teve desde o início, a gente cuidava dos calçados, as roupas, então para nós foi mais fácil. A gente se distanciou mesmo dos familiares, era só por telefone, videochamada, para não atingir eles também, né? Para não ter perigo deles se infectarem. A gente trabalhava quase que dia e noite, né? A gente trabalhava levantava cedo e ia até altas horas da noite na vacinação. Então a gente convivia em casa e no trabalho junto, né? Ajudando as pessoas, que naquela época foi uma corrida, né, para salvar vidas, que acreditamos, e todo mundo, que quem salvou foi as vacinas, né, porque morreu muita gente antes de ter as vacinas. A gente tinha uma cumplicidade que eu não precisava nem dizer para ela que eu precisava de ajuda. Ela já dizia: Rite, tu tem vacina hoje em tal lugar, eu vou te ajudar. Tu precisa digitar, eu vou te ajudar. Então até ela se aposentar a gente teve realmente assim junto, assim, uma parceria bem boa. Um legado que mãe e filha estão deixando é de serem vacinadoras. É preciso sensibilidade, principalmente empatia, para entender que cada pessoa exige um cuidado diferente. Como uma criança, o acolhimento vem primeiro. Já com adulto, muitas vezes é necessário orientar, esclarecer dúvidas e reforçar a importância da imunização. Até hoje eu encontro as pessoas que dizem: e agora não tem mais a minha vacinadora, eu sempre vacinava contigo. A gente tem que respeitar o tempo de cada um, né? Não adianta a gente chegar e já me dar o braço e vacinar. Não, a gente tem que ouvir, a gente tem que olhar e a gente tem que tratar de cada um de uma maneira. Porque uma criança tu tem que explicar, porque eles querem entender o que é que está acontecendo com eles. Não adianta dizer: me dá o braço aqui, eles vão ficar furiosos. Então tu tem que explicar. E um adulto também tu precisa explicar. Porque muitas vezes eles ficaram muito tempo sem vacinar, então eles não sabem. Então eu gosto de explicar. Passo a passo, eu vou passar o algodão, agora uma picada, um geladinho. E isso realmente faz a diferença. A diferença de verdade é a união de mãe e filha, seja no trabalho, na vida social ou até mesmo na entrevista. De mãos dadas o tempo todo. Afinal, quem não quer confiar em quem transforma cuidado em proteção? Eu quero cuidar bem dela. Linda história da Marta e da Rite. Nosso abraço às duas aí. Tá chegando o Dia das Mães. Coisa linda a gente ver essas histórias de legados, né? Mães que deixam um legado para os seus filhos, para suas filhas. E no caso que nós escolhemos contar aqui no NT Sul, mães que deixaram também um legado na profissão. Essa série ainda não terminou. Tem mais um episódio na sexta-feira aqui no Telejornal NT Sul. Enquanto isso, você de casa vai me contando aí no WhatsApp o legado que a sua mãe também deixou para você, para sua família, que você carrega assim com carinho no seu coração. Manda pra gente aí no WhatsApp, porque daqui a pouquinho
pouquinho tem já o nosso primeiro bloco de interatividade e eu quero ouvir você, em homenagem aí para sua mamãe. Minha gente, nesta sexta-feira tem live de aniversário do Anjos da Esperança. É uma grande celebração. Posso te pedir uma gentileza? Chega aí mais pertinho da TV. Sei que nesse horário de almoço, assim, a gente está correndo, né? Aquela correria, a gente não consegue nem prestar muita atenção nas coisas. Pode aumentar aí um pouquinho o volume da tua TV? Faça isso. Aumentou aí? Tá me ouvindo bem? Porque olha só, essa celebração é com você e tá chegando e já é amanhã. O Anjos da Esperança completa 20 anos transformando vidas. Vamos relembrar o passado e convidar você para construir o futuro conosco em uma live especial. Nesta live, suas doações vão ajudar as famílias da RAAFA, a Rede Adventista de Apoio à Família Autista, para levar o respeito às diferenças e produzir um estudo bíblico especial para autistas. Suas doações também vão ajudar a continuar desenvolvendo a plataforma Novo Tempo Cursos, onde você pode encontrar cursos bíblicos em vídeo online. Vamos também relembrar histórias de vidas transformadas e comemorar o que Deus fez por nós com a participação musical de John e Andréia, Michele Manoeli e Patrícia Romania. Live especial de aniversário do Anjos da Esperança, no dia 8 de maio, às 7h30 da noite, ao vivo, aqui na TV Novo Tempo e no nosso canal do YouTube. Ah, vai ser lindo, tenho certeza. E nós vamos saber mais sobre esta live de aniversário com o gerente do Anjos da Esperança, apresentador do Anjos Empreendedores, Cris Magalhães. Cris, boa tarde, muito bem-vindo ao NT Sul. Conta tudo pra gente sobre os preparativos desta live. Cris que está ali já no estúdio, né? O pessoal acho que está até ensaiando, não é isso, Cris? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a nossos queridos telespectadores do NT Sul. Estou aqui no estúdio E da TV Novo Tempo. Atrás aqui está a Patrícia Romania passando o som. Já estava aqui também John e Andréia. E aqui, nesse estilo de casa, você está vendo em primeira mão aqui que nós vamos receber você que está aí de casa também, 20 anos do Anjos da Esperança, amanhã às 19h30 na sua TV Novo Tempo, também no YouTube, são 3 horas de live, histórias de vidas transformadas, a história do Anjos. Olha, Daniel, tá imperdível. Muito bom. E olha só, Cris, no decorrer desses 20 anos do Anjos, a Rede Novo Tempo se desenvolveu, ampliou seu alcance, não é, por meio do rádio, da televisão, da internet, e algo que só existe na Novo Tempo e que se fortalece é o envio de cursos gratuitos sobre Bíblia, sobre família, sobre finanças, educação de filhos e tudo sempre aí com uma base cristã. E agora a Novo Tempo quer ir além. Conta pra gente um pouquinho sobre essa iniciativa da Escola Bíblica Digital. Daniel, com muito carinho e com orgulho santo que nós falamos que nós enviamos aqui cerca de 1000 estudos bíblicos diários na Novo Tempo. Físicos, revistas para as pessoas estudarem, elas não pagam nada. Só que muitas vezes, dependendo da localidade do nosso Brasil, demoram 60 dias, 45 dias, em algumas localidades não chega. Isso nos deixa muito triste, porque nós queremos que as pessoas estudem a Bíblia. Só que agora, com a era digital, as pessoas querem estudar no WhatsApp, querem estudar hoje, como acessam aí, né, as plataformas digitais como Netflix, por exemplo, elas querem estudar uma velocidade de um clique na hora. Então, ouvindo os nossos telespectadores, os nossos alunos, e também seguindo o que Deus nos mandou de levar a palavra, a plataforma NT Cursos vai dar a possibilidade da pessoa estudar na hora, em segundos, a Bíblia de graça. Então, a gente não vai deixar de enviar as revistas, porém, nós vamos agora ampliar a plataforma digital para que o ensino de Cristo, a verdade do Senhor, esteja à distância de um clique. E mais uma vez também, de graça. Então, olha, é uma nova fase da Novo Tempo. Orem pela Novo Tempo e todas as doações agora serão destinadas nesse mês para a construção, para ampliar justamente a plataforma NT Curso. Porém, na live a gente vai ter um diferencial. A live a gente vai ter uma instituição convidada, viu, Daniel? Pois é, muito bacana a gente falar um pouquinho sobre isso também, não é? Porque o Anjo da Esperança também tem sido notabilizado por isso e a RAAFA será beneficiada um pouquinho por essa live. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Olha só, na nossa primeira live de 2024, nós doamos parte dos nossos recursos para a ADRA. E, na verdade, naquele tempo, a gente doou 100%, porque deu aquela catástrofe aí no Rio Grande do Sul. Então, a ADRA, a Agência de Desenvolvimento dos Recursos Assistenciais da Igreja, foi a nossa parceira. Ano passado, nós doamos parte das doações do nosso aniversário, da live, para a Missão Noroeste. Para quem não viu, né, aquele barco missionário levando o evangelho lá na Amazônia. E esse ano, parte das doações vão para a Raafa, essa rede adventista que ampara as famílias atípicas com autismo. Então nós vamos contar toda a história e a dificuldade dessas pessoas. Nós estamos falando aqui de uma casa que abriga as pessoas aqui no Novo Tempo. Nós estamos falando das pessoas que nos abrigam nas suas casas, nos recebe o sinal da TV Novo Tempo, da rádio, só que nós temos diversas situações. E uma delas, justamente, são as famílias atípicas, que têm aí grandes desafios. A cada R$50 nós temos um kit Missão Família, você vai ajudar a desenvolver essa plataforma de cursos. E também, a cada R$50 você ajuda a desenvolver um curso bíblico que também vai ajudar a evangelizar essas famílias. É um projeto muito especial, é um kit Missão Família que vai brindar esses 20 anos com música. A Patrícia está cantando aqui, você está recebendo em primeira mão. Vai ter John e Andréia, vai estar conosco também Michele e Emanuele. Nós vamos receber o pastor Lanza, que esteve por aqui no Anjos, o Daílson Fonseca, o pastor Rodrigo Silva, o Jonathan também. Nós vamos inclusive ter a filha do pastor Milton, que é a esposa do pastor Rossi, o nosso presidente, que deu início ao projeto Anjos da Esperança. Histórias de vidas transformadas, histórias de pessoas também que lutam junto com as famílias atípicas, muitas canções, muitas surpresas. Olha, Daniel, amanhã às 19h30, todos os caminhos levam você a ficar sintonizado aqui na TV Novo Tempo, porque você que está acompanhando o NT Sul faz parte desses 20 anos de história que vão até Jesus voltar, se Deus quiser, Daniel. Muito bom, Cris Magalhães, muito obrigado pelas informações. Então, nesta sexta-feira, nós estaremos de olho na telinha para não perder nenhum detalhe da live de aniversário do Anjos da Esperança, que vai estar linda. O pessoal está ensaiando aí, né, Cris? Fala aí um pouquinho mais pra gente aí desse sentimento, antes ainda de você se despedir, como é que tá aí a sensação, o sentimento do povo para entregar essa live para o nosso público? Olha, são detalhes, né? Então, assim, tudo que é para Deus, na nossa casa a gente já faz com carinho, né? Então, quando é na casa do Senhor, tudo tem detalhe, cada música tem um significado, cada testemunho tem uma direção. E eu digo para você que o pessoal aqui, olha, da luz, da técnica, o pessoal da gravadora, né? Aqui a turma do Anjos, a equipe de produção, a TV, a rádio, a web, enfim. Nós estamos preparando isso com muito carinho, porque a festa é de toda a Rede Novo Tempo, é de todos os anjos, desses mais de 70 mil doadores, que todos os anos estão aqui conosco, nos dando um beijo no rosto, dizendo, olha, estamos juntos e acreditamos que a Rede Novo Tempo é um veículo de Deus. Então, é para a glória e o nome do Senhor, é para levar Jesus Cristo, então, falta pouco tempo, então isso é preparado com antecedência, nasce no coração de Deus, Deus passa para a gente, então, o sentimento é de gratidão, é de honra de participar de algo que Deus nos convida, sem mesmo precisar. É a graça da graça, Daniel, desses 20 anos transformando vidas. Maravilha, obrigado Cris Magalhães, falando com a gente ao vivo de Jacareí, interior de São Paulo, sede da Rede Novo Tempo de Comunicação, onde nesta sexta-feira acontece esta live especial de aniversário do Anjos. Muito obrigado mais uma vez aí ao Cris Magalhães. E olha, tudo isso que você está vendo aqui, né, que a Novo Tempo tem feito, só acontece por causa de quem acredita no poder da esperança. Pessoas que entendem que podem fazer a diferença sobre a vida de outros, daqueles que estão sofrendo conflitos familiares, problemas psicológicos, incerteza sobre a vida. E você acredita também que pode fazer a diferença? Então vem com a gente, faça uma doação especial para o Anjos da Esperança, no valor que Deus colocar em seu coração. Tá vendo a chave Pix aqui na telinha, do seu vídeo aqui na telinha da TV Novo Tempo? Então abra aí o aplicativo do seu banco, selecione a opção Pix, digite a chave anjos@novotempo.com. Vou repetir para você essa chave que está aparecendo no vídeo aqui agora, anjos@novotempo.com. Escolha o valor que você desejar. Faça sua doação especial nesse mês em que o Anjos da Esperança celebra 20 anos. Faça parte você também desta missão.
E a gente segue agora com informações aqui no Telejornal NT Sul. O Rotary Clube de Cachoeira do Sul, Pérolas do Jacuí, está chamando os cachoeirenses para colaborarem com a campanha Pezinhos Conectados, uma ação que tem como objetivo arrecadar meias novas para crianças. A arrecadação se estende até o próximo dia 15 e tem pontos de coleta em diferentes locais na cidade. Neste sábado, integrantes do Clube de Serviços estarão no centro de Cachoeira do Sul, sensibilizando as pessoas e coletando doações. Boa tarde, Nunes, e para todo mundo que está nos acompanhando em casa pelo NT Sul. Estou acompanhada de parte das pérolas que integram o Clube de Serviços Rotary aqui de Cachoeira do Sul. Elas estão comandando uma campanha direcionada a aquecer pezinhos. Isso é um dos motes desse movimento que está visando o frio que já se aproxima neste final de semana e, claro, de olho no inverno, que também é sempre muito rigoroso aqui no Rio Grande do Sul. Campanhas do agasalho são sempre uma ferramenta para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade, mas muitas vezes a meia é um item que fica em segundo plano. Olhando para esse detalhe, essas mulheres estão chamando aos cachoeirenses a contribuírem e se solidarizarem, principalmente com os pequenos, que vão para a aula, que vão para a creche, que andam por aí com o pezinho gelado. Então, se tu estás acompanhando essa reportagem, presta atenção nos detalhes e te soma a esse movimento, ajudando, colaborando como tu puderes. Se não puder comprar a meinha, tem gente que está confeccionando peças e se somando a esse movimento. A Leila, que está aqui do meu lado, vai trazer os detalhes. Leila, me fala um pouquinho sobre como as pessoas podem participar, se somar a esse movimento e aquecer esses pezinhos conectados na campanha que vocês estão movimentando aí no sentido de atender a quem precisa neste inverno que se aproxima. É o segundo ano dessa nossa campanha, né? O ano passado a gente fez já essa campanha, arrecadamos mais de 1.700 pares de meia. Qual é o destino daquilo que vocês conseguirem arrecadar ao longo dessa campanha? Quem são as pessoas que serão beneficiadas? As meias vão ser direcionadas para as escolas municipais e creches da cidade. E o ano passado, por exemplo, nós já conseguimos contemplar 32 entidades. E na visita, a gente percebeu que muitas crianças iam sem meia ou com a meia molhada, né? Então a ideia dos pezinhos conectados é justamente isso, levar para as crianças esse conforto, que muitas crianças vão para a aula na chuva, chegam lá com o pezinho molhado, a escola vai ter essa meinha quentinha para entregar para essa criança e ele poder seguir o dia de aula com o pé quentinho. E a gente vai estar no sábado, no dia 9, em frente à loja Graziotin, na Júlio de Castilhos, durante o turno da manhã, levando para a população a campanha, pedindo ajuda, pedindo a colaboração de todo mundo, para que a gente consiga fazer a segunda edição maior do que a primeira. Leila, além da movimentação no sentido de pedir que as pessoas, porque aqui é um ponto bastante movimentado e tem comércio no entorno, além da loja que vai ser aqui onde a gente está de referência, que é a Graziotin, as pessoas podem adquirir essas peças e deixar dentro das caixinhas, mas também quem quiser pode confeccionar as meinhas, como a gente viu que algumas já chegaram aqui, né? Com certeza. Esse ano foi uma novidade isso, a gente não tinha ano passado isso. Agora a gente chegou aqui e nós temos uma senhora que fez toquinhas, fez luvas, fez mantinhas, então isso aqui também, às vezes a pessoa não pode comprar, mas tem um material em casa, tem a lã, pode confeccionar e doar. Se não puder levar até o local, pode entrar em contato conosco através do Instagram, que é o Rotary Clube Pérolas do Jacuí, e pedir que a gente vai recolher, com certeza. A gente quer movimentar essa campanha e fazer ela o maior possível. Quais são os pontos de coleta? Onde é que a gente pode informar ao pessoal que está em casa que é um ponto de doação, onde as pessoas podem deixar a sua doação de uma meinha? Qual é a faixa etária que está sendo contemplada nessa campanha? A faixa etária a gente está pedindo de todos os tamanhos, porque a gente sabe que hoje as crianças têm aí 10 anos e calçam um número grande, né? Então todos os tamanhos, desde o bebezinho até os maiores, porque daí quando a gente faz a seleção dessas meias, a gente direciona as menores para as EMEIs e para as EMFs ali, né? Então a gente faz essa seleção certinho. Os pontos de coleta, nós temos vários pontos já aqui na cidade, de comércio, de escola. Eu não tenho aqui a relação, mas a gente tem lá no Instagram do clube. E no sábado a gente vai estar aqui na frente da loja Graziotin, que é uma parceira já, que do ano passado já teve uma coleta muito grande, e esse ano novamente.
Tá certo, então, muito obrigada. Agradeço as meninas também que vieram aqui para fortalecer essa movimentação. Então, no sábado, se estiver passando pelo comércio aqui, tiver uma graninha sobrando, compra um parzinho de meia, pode entregar aqui para as meninas que vão estar em frente à loja Graziotin durante o turno da manhã. Se não, ao longo da semana e até o dia 15, a campanha está valendo, então. Acesse este endereço que está na base da sua tela, no perfil do Pérolas do Jacuí no Instagram. Aparece ali, então, todos os locais onde há ponto de coleta. Colabore doando uma meinha, uma touca, um cachecol, da maneira que você puder contribuir para que esse inverno seja mais quentinho na casa de quem precisa, principalmente das crianças, como elas relataram aí, que precisam desse suporte nos dias mais frios. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E agora a gente fala sobre uma demanda histórica do Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, que segue sem definição clara. A reforma do Presídio Estadual voltou à pauta após a visita do então secretário de Sistema Penal e Socioeducativo, Jorge Pozobon, em outubro do ano passado. Na ocasião, ele afirmou que o projeto é prioridade dentro da pasta e que o início das obras está previsto para 2026. A reforma do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, uma demanda antiga da comunidade e das forças de segurança, segue sem sair do papel, apesar de promessas feitas pelo governo do estado. Ainda em 2025, o então secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozobon, esteve no município e garantiu o início das intervenções. No entanto, o que foi anunciado, inclusive em entrevista ao NT Sul, não se concretizou até o momento. Eu estou com um relatório de todas as obras que têm que ser feitas, não é só em Cachoeira do Sul, são obras no estado inteiro, nas mais de 100 unidades prisionais. Vamos colocar com prioridade absoluta. O projeto prevê melhorias importantes na estrutura, com destaque para ampliação do número de celas, uma medida considerada essencial diante da lotação. Paralelamente, outro problema crítico precisa ser resolvido: a questão do saneamento básico dentro da unidade, que deve ser articulada em conjunto com a Corsã. Temos um outro problema de esgoto dentro do presídio, que nós já éramos para ter resolvido, inclusive com a empresa já contratada. O que aconteceu? Já chamamos a empresa. O que aconteceu? Tem um contrato com a Corsã agora, onde a Corsã vai fazer uma parte do serviço. Portanto, tu não pode pagar duas vezes o mesmo serviço feito por uma empresa e feito pela Corsã. Portanto, tem uma burocracia, sim, isso está me incomodando muito. Não é só obra de Cachoeira, ocorreu o mesmo fato lá em Passo Fundo, com a mesma empresa que venceu aí em Cachoeira, mas nós vamos avançar superando essa burocracia. Entre as intervenções programadas para a reforma e também ampliação do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul está a construção de pelo menos um pavilhão, que será utilizado para a reabilitação e também promoção de atividades para as pessoas que estão privadas de liberdade. Podemos dizer hoje que o Presídio de Cachoeira do Sul está em colapso. São 14 celas para 68 apenados e a condição deste momento é de 215 pessoas detidas neste espaço. O que nós temos hoje? A gente tem 5 projetos de trabalho, de pavilhão de trabalho prisional. O primeiro está ocorrendo lá, do lado da cadeia pública de Porto Alegre, no antigo presídio central. Então lá o pavilhão já foi todo demolido, vai ser construído um pavilhão novo. Então são 5 novos pavilhões. Então, antes de iniciar mais um em Cachoeira, nós vamos tocar esses 5, né? Porque isso é o planejamento. Tem uma expressão que eu gosto muito, Bernardo, que é: ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então, desde que eu assumi a secretaria, desde o dia que eu saí da secretaria, igual o novo secretário é o César, mas a equipe continua lá, nós fizemos todo um planejamento, dando aquilo que é prioridade absoluta. Hipótese alguma, eu estou dizendo que não é prioridade Cachoeira do Sul, mas como eu tenho outras obras, outros projetos já licitados em andamento, eu não posso atrasar os outros, e daí o que vai acontecer? Eu não vou tocar em Cachoeira nem os outros. A reforma do presídio já vem sendo tratada há anos. A matéria do governo do estado revela que o projeto de ampliação foi entregue em 2017, há quase 10 anos. O projeto previa a construção de 16 celas, 2 pavilhões de trabalho,
um arquivo, um alojamento masculino e um feminino, 2 salas de aula, uma sala de atividades multiuso, uma sala de controle e de armas e salas para a direção da casa prisional. Nada saiu do papel. Em abril do ano passado, o governo novamente anunciou a intervenção de quase 5 milhões de reais, viabilizando 130 vagas até 2026. Enquanto isso, o espaço recebe manutenções periódicas que são necessárias para manter o ambiente com as mínimas condições estruturais. E nós vamos ver agora recadinhos aqui da nossa audiência, recados que estão chegando por meio do WhatsApp 51997697129. Você de casa também pode participar. Vamos para a telinha. A Elizabeth Bittencourt está mandando recado. Quero mandar um abração para o Cris Magalhães. Parabéns para o Anjos da Esperança e para o nosso NT Sul. Muito obrigado, Elizabeth, pela participação. Cris Magalhães, né, que teve um destaque muito grande no Entre Família, aqui na telinha da Novo Tempo. Aí depois assumiu o Anjos da Esperança, então, mas continua no ar aqui na telinha também, né? No domingo de manhã, no Anjos Empreendedores, um pouquinho antes do NT Sul ao meio-dia, Anjos Empreendedores às 11 horas da manhã. Muito bom, obrigado, Elizabeth, pela participação com a gente. E reforço, né? Tem live amanhã à noite, a partir das 19h30, essa live de aniversário do Anjos da Esperança. Marlene dos Santos, eu e meus filhos fizemos muitas vacinas pelas mãos da Martinha, como nós a chamamos. Muito bom, obrigado, Marlene, pela participação, comentando a reportagem que abriu o NT Sul, esta série especial falando de legado, né, de mãe para filho ou para filha. Nesse caso, a Martinha, né, que deixou o legado da profissão também para sua filha, a Ritiele, que nós contamos aqui, para quem perdeu, daqui a pouquinho está no YouTube. Valeu, Marlene, pela participação. O Morisson Machado, hoje uma pessoa muito especial, fã de carteirinha do NT Sul, está de aniversário. Feliz aniversário, seu Cláudio. Muita saúde, felicidades com sua esposa, um amigo que ganhei através do programa. Coisa boa. Obrigado, Morisson, pela participação. Parabéns aí para o seu Cláudio, muitos anos de vida. Um abraço para ele, para a esposa também, queridos amigos, que a gente vai fazendo diariamente aqui por meio do telejornal NT Sul. E você, tem notícia para contar? Quer participar também? Tá na telinha o WhatsApp para você enviar a sua mensagem. A seguir, casa geriátrica é fechada em Cachoeira do Sul por irregularidades no acolhimento. A ação foi da Prefeitura com apoio da Brigada Militar. Em homenagem ao Dia das Mães, a história de uma mulher que recomeçou do zero no campo. Durante a pandemia, a nutricionista Denise Niedermayer trocou a cidade pela zona rural de Barros Cassal. Ela apostou na ovinocultura, construiu uma agroindústria e hoje luta para ver o leite de ovelha valorizado no Brasil. Ver os meus produtos alcançando outros mercados, né? E que eles sejam cada vez mais reconhecidos, premiados. Mudança de vida, relato de determinação que você não pode perder. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. NT Sul já de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo nesta quinta-feira, que tem o tempo nublado hoje, não é? Inclusive com um vento bastante forte que se intensificou nos últimos minutos aqui na região central do estado, em Cachoeira do Sul. Queremos saber mais agora sobre o que esperar nas próximas horas, nos próximos dias, e a gente vê a previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul segue quente, previsão de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, mínima 20 graus e máxima 31. Sexta-feira, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme, temperatura mínima 13 graus e máxima 25. Sábado, preparem os casacos, preparem os cobertores, que volta a fazer frio. E o dia deve ter sol entre nuvens em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 8 graus e máxima 15. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens em boa parte do estado gaúcho nesta quinta-feira, mas com momentos de maior nebulosidade em comparação aos dias anteriores. Conforme a Metsul, ventos em baixos níveis associados a um ciclone intenso na costa da Argentina deixam o dia também ventoso em diversas áreas do Rio Grande do Sul, com forte aquecimento. Vamos ver as temperaturas máximas.
Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 30. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 27 graus. Também 27 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Vai ser sepultado na tarde de hoje, no cemitério municipal de Cachoeira do Sul, o corpo de Jorge Silva Nunes, 37 anos, trabalhador que morreu na manhã de ontem após sofrer uma queda em um dos pavilhões da empresa Alimentos Treichel. De acordo com as informações apuradas no local, ele realizava atividades em altura quando caiu de aproximadamente 10 metros. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionadas, mas, ao chegarem, apenas puderam constatar o óbito. O Instituto Geral de Perícias também esteve no local para os procedimentos legais. Ainda conforme relatos, o trabalhador utilizava cinto de segurança, porém o equipamento não teria sido empregado de forma adequada, o que pode ter contribuído de forma decisiva para o desfecho fatal. As circunstâncias reais do acidente vão ser apuradas. E nós vamos agora a mais um bloco de interatividade, ver a sua participação, o seu recado aqui na telinha da Novo Tempo. Vamos aqui já para a nossa tela, a Mari está participando. Quero desejar um feliz aniversário para minha mãe Nilza, que mora na Vila Vargas. Que Deus abençoe muito ela. Obrigado, Mari, pela participação. Grande abraço aí para a dona Nilza. Felicidades, muitos anos de vida. Mais participações, o Everton Santos. Hoje meu filho Guilherme está de aniversário completando 21 anos. Parabéns! Muita gente de aniversário, o Everton. Obrigado pela tua participação e o nosso abraço especial aí também pro filhão, pro Guilherme, né? Bela paisagem aí neste lago, que se não me equivoco é em Gramado, né? Um abração para vocês aí, felicidades pro Guilherme. Mais recados? Daqui a pouco tem mais. Você de casa pode continuar interagindo, vá mandando aí o seu recadinho pra gente no nosso WhatsApp e também nas nossas lives. Ontem, uma casa geriátrica foi fechada aqui em Cachoeira do Sul por apresentar irregularidades no acolhimento. A ação foi da Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social, com apoio da Brigada Militar. A casa geriátrica, localizada no bairro Vila Verde, em Cachoeira do Sul, foi interditada após constatação de funcionamento irregular. A operação ocorreu depois de uma denúncia encaminhada aos órgãos responsáveis pela fiscalização. Durante a vistoria, as equipes encontraram um ambiente considerado inadequado e insalubre para acolhimento de moradores. Conforme a Prefeitura, no imóvel estavam uma idosa de 84 anos, natural aqui de Cachoeira do Sul, além de 2 homens com menos de 60 anos e diagnosticados com transtornos mentais, vindos de Porto Alegre e Santa Maria. A idosa passou a ser acompanhada pela assistência social do município, que já iniciou contato com familiares. Já os 2 homens serão encaminhados ao Serviço Residencial Terapêutico da Secretaria Municipal de Saúde, onde permanecerão até que as cidades de origem providencie o retorno. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, fiscalizações periódicas são realizadas e registradas regularmente. Neste caso, a intervenção foi motivada pela denúncia recebida. Ainda conforme o órgão, a situação caracteriza maus tratos contra idosos e pessoas com transtornos mentais. Além da interdição imediata do local e da emissão de auto de infração, o responsável pelo imóvel poderá ser multado por exercer a atividade sem autorização formal, atuando apenas vinculado a um CPF. Moradores relataram que era cobrado o equivalente a um salário mínimo mensal pela permanência na residência. Denúncias podem ser encaminhadas ao WhatsApp do Departamento de Vigilância em Saúde pelo número 51 996936298. E agora aqui no Telejornal NT Sul tem o quadro Viva Bem com a médica Pietra Azan. Bom,
Todos os nossos quadros eles são interativos, tem a possibilidade de você participar, enviar o seu questionamento. E o tema que vai ser abordado hoje pela Pietra foi enviado também pela audiência. Quem mandou para a gente foi a Tamara. Tamara, muito obrigado pela tua participação. Ela mandou para a gente uma pergunta sobre gordura no fígado. Você já parou para pensar como tem pessoas com esse problema de gordura no fígado? E é algo que não é tão simples assim da gente se livrar, não é? A Pietrazan está chegando para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto e você também pode enviar o seu questionamento, a sua dúvida, para que a Pietra responda por aqui. Confira agora. Olá, boa tarde. No Viva Bem de hoje eu vou falar sobre um problema de saúde que vem se tornando cada vez mais comum, que é a esteatose hepática, conhecida popularmente como a gordura no fígado. Bom, esse problema de saúde, então, a esteatose hepática, nada mais é do que o acúmulo de gordura dentro dos nossos hepatócitos, que são as células que compõem o nosso fígado. E o nosso fígado ele tem diversas funções. Então, para ele funcionar bem, esses hepatócitos, essas células precisam estar saudáveis. Quando a gente tem um acúmulo de gordura dentro dessas células, nosso fígado começa a sofrer e começa então a não funcionar da maneira mais adequada. E isso tem alguns graus. A gente sabe que tem graus mais leves, graus mais graves, e essa é uma doença que pode desde não causar nenhum sintoma, como por exemplo causar uma inflamação do fígado, né, um tipo de hepatite específico que é a esteatohepatite, então uma hepatite por esteatose hepática, quanto em casos ainda mais graves causar cirrose e falência hepática, né, falência do nosso fígado. E quais que são as causas desse problema de saúde? Quais que são as causas dessa doença? A gente já sabe hoje em dia que ela se divide basicamente em alguns tipos diferentes, né? E algumas são as esteatoses hepáticas alcoólicas, então um acúmulo de gordura no fígado causado pelo consumo do álcool, e as não alcoólicas, que daí tem algumas causas como principais: a obesidade, a síndrome metabólica, o sedentarismo, a má alimentação, que são todas causas que então podem gerar o acúmulo da gordura no fígado. No geral, na fase inicial, elas são assintomáticas, não causam muitos sintomas, mas depois elas podem começar a causar dor, causar fraqueza, causar cansaço. E aí, nos casos mais graves, a gente já pode ver em pacientes que têm já sinais de falência hepática alguns sintomas bem característicos, como por exemplo a icterícia, né, que é ficar com as mucosas, né, a boca, o olho mais amarelados e a pele mais amarelada também, né? Quanto às hemorragias, a confusão mental e outros sintomas que podem também vir com o agravamento desse problema de saúde. Esse é um problema de saúde que tem prevenção, e eu gosto sempre de trazer muito isso aqui, porque a gente precisa, né, confiar naquele ditado que diz que prevenir é o melhor remédio, né? É melhor do que remediar. Então, a gente sabe que ter uma boa alimentação, que fazer atividade física regular, que controlar o peso, controlar o colesterol, cuidar, né? Ter esse cuidado alimentar de evitar comidas que tenham alto teor de gordura, gordura saturada ou muito sódio, ou muito processadas, a gente sabe que são fatores, então, de risco, né? Então, evitar esse tipo de alimento também é uma forma de prevenção, né? E sem falar, evitar o consumo do álcool, né? Que também é um grande causador de gordura no fígado, tá? E como tratamento para esse problema de saúde, a gente tem, então, a principal forma, né, de tratamento, que são as mudanças do estilo de vida. E se priorizar, né? Priorizar nossa saúde, nosso cuidado, nossa atividade física regular, priorizar uma alimentação mais natural, com menos alimentos processados, mais saudável, mais equilibrada, para evitar de ter esse tipo de problema, tá bom? É isso, até a próxima. Tchau, tchau!
Em homenagem às mães que lutam pelos seus sonhos, nós vamos contar a história de quem largou a vida na cidade durante a pandemia para recomeçar na zona rural de Barros Cassal, no Rio Grande do Sul. A nutricionista Denise Niedermayer apostou na ovinocultura para ganhar qualidade de vida e criar as filhas. Construiu a sua cabanha, depois a agroindústria e focou na produção de leite de ovelha. Mas os desafios não param por aí. Para essa mãe, esposa, nutricionista, queijeira, vendedora e produtora rural, o leite de ovelha não é regulamentado no Brasil. Então hoje a Denise está dedicada a realizar o sonho de ver os seus produtos, a partir dessa matéria-prima, conhecidos e valorizados. A produção de leite de ovinos no Brasil é um mercado especializado em crescimento, focado na fabricação de queijos finos e derivados de alto valor agregado, como doce de leite e iogurtes. O leite ovino é valorizado por ser rico em sólidos totais, com teores de gordura e proteínas superiores ao leite de vaca. A nutricionista Denise Niedermayer resolveu trocar a cidade pelo campo durante a pandemia em 2020 e começou a colocar em prática o sonho de ser produtora rural especializada em ovinos de leite, mas nos conta como tudo começou. O meu encantamento começou, na verdade, quando a gente começou a estudar, né, sobre as ovelhas de leite, e nós fomos visitar uma propriedade na qual é turística e que o turista tem contato, então, direto com os filhotes desses animais. E eu dei mamar, então, para um dos cordeiros guachos e me encantei. É encantador, assim, essa relação próxima que a gente tem com os animais. E isso só me fez ter mais certeza do projeto que a gente estava desenvolvendo, que era isso que eu queria para mim. E por que tu decidiu em trabalhar com o leite das ovelhas? Para agregar mais valor para a ovinocultura. O projeto inicial que a gente tinha planejado era ovelhas de corte, mas mudamos para o leite para que eu pudesse voltar para a minha área de formação e também na produção de alimentos, mas também agregar valor para a ovinocultura em si, para a propriedade. Hoje, 6 anos depois, ela fala com orgulho dos desafios enfrentados em busca deste sonho, entre eles conciliar o fato de ser mãe de 2 filhas. As dificuldades são, seja climática, dificuldades de acesso, né, da propriedade, ser mãe, ser queijeira, ser a proprietária da cabanha, lidar com os animais é difícil, mas ao mesmo tempo é muito emocionante e recompensador. Sim, a gente se sente muito feliz com isso. Olhar para a estrutura que a gente tem aqui hoje é recompensador, assim, porque foi tudo com muito sacrifício, com muita luta, muito trabalho. E ver os nossos produtos hoje inicializando e para o mundo, assim, né? A comercialização é muito satisfatório. Além das dificuldades da sua mudança de vida e da sua família, a Denise ainda sente a questão do produto ser bastante desconhecido pela população em geral. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje é fazer com que as pessoas entendam que ovelhas dão leite, né? Não é habitual, então, fazer com que as pessoas conheçam as ovelhas leiteiras e que a partir deste leite a gente consegue fazer produtos com uma qualidade excepcional é bem importante. E conta pra nós como é que é o aspecto do sabor do leite da ovelha. É suave, mais forte, comparado ao leite de vaca ou leite de cabra? Comparado com o leite de vaca, ele é um leite com mais teor de sólidos, então ele vai ser um leite mais grossinho, mas muito adocicado. Então ele é muito suave. Em comparação até ao próprio leite da cabra, ele é muito mais suave. Então os produtos eles ficam maravilhosos. E é um leite gostoso de se tomar puro por esse sabor mais adocicado? Com certeza. Justamente pelo teor de lactose, né? A composição do leite, ele é muito saboroso. A produtora transformou outro desafio em oportunidade, já que a venda do leite de ovelha puro ainda não é regulamentada no Brasil. Então, o seu foco é nos produtos derivados.
Devido ao alto teor de sólidos, grande parte da produção é destinada à fabricação de queijos especiais com sabor e cremosidade distintos. O leite de ovelha, ele não tem uma legislação específica hoje regulamentada no Brasil. Então, para que a gente possa fazer alguma coisa com este leite, a gente beneficia ele, né? Então, os nossos produtos, eles acabam seguindo legislações de produtos semelhantes que são produzidos com leites a partir de leite de vaca, leite de cabra, né? Então, justamente a questão é de legislação. Quando a cabanha La Serrana foi criada em 2020, eram 25 ovelhas e 1 carneiro. Em 2021, a produtora rural procurou a Emater para fazer a planta da agroindústria, inaugurada em 2024 e formalizada no último ano, quando ganhou o prêmio de segundo melhor doce de leite na Expo Inter. Hoje, a propriedade já possui um rebanho com 260 ovinos. E com a ideia de tornar a propriedade mais viável, produz o próprio milho dos animais e construiu a estrutura necessária. A Emater contribuiu, então, com o desenvolvimento do silo secador, que é um modelo bem difundido pela Emater, que ele traz vários benefícios ao agricultor, né? Poder armazenar o milho, o grão do milho, por mais tempo na propriedade, que é um silo com um custo mais barato, e ele pode ser feito de vários tamanhos, né? Conforme a necessidade do agricultor. A cabanha e a agroindústria ficam num local bem distante da zona urbana da cidade, porém uma área privilegiada, repleta de natureza. E um dos pedidos da proprietária era ter janelas grandes no prédio para aproveitar a vista para os lindos morros verdes. A nutricionista e produtora rural Denise Niedermayer apresenta com orgulho cada canto construído ao longo dos anos. Primeiro veio o celeiro. Lá ficam as ovelhas lactantes, que todos os dias fornecem o leite das delícias preparadas pela agroindústria La Serrana. Cada ovelha fica cerca de 200 dias em lactação e rende, em média, 1 litro por dia. Os demais ovinos ficam num galpão ao lado e também soltos no campo da fazenda durante o dia. São todos ovinos registrados da raça Locane, ideais para a produção de leite. A estrutura para beneficiamento tem capacidade de trabalhar até 500 litros por dia e produzir queijos e o doce de leite que em pouco tempo já começam a fazer sucesso. E aqui nós chegamos ao paraíso para quem gosta de queijo. É isso, Denise? Apresenta este espaço para nós. Isso, aqui a gente tem a câmara fria de maturação dos nossos queijos. Aqui nesta torre nós temos os queijos do tipo alvorada, que seriam inspiração no nosso pecorino italiano. Aqui a gente tem os queijos do tipo parmesão, seriam uma inspiração no parmesão. E mais adiante na câmara de maturação nós compartilhamos a salga e a secagem dos queijos. Esse doce de leite que vocês produzem aqui a partir do leite de ovelha da criação de vocês, ele é bastante premiado, ele é reconhecido como o melhor doce de leite do estado? Sim, ele foi premiado em maio do ano passado, de 2025, como sendo o melhor doce de leite artesanal do Rio Grande do Sul. Também foi premiado com medalha de prata no Prêmio Queijo Brasil, a nível brasileiro, então, e também foi segundo lugar no concurso da Expo Inter, que nós participamos. Parabéns! Muito obrigada! Os desafios não são poucos, nem pequenos para a mãe, esposa, administradora da cabanha, queijeira, vendedora e produtora rural. Mas a Denise segue trabalhando pela regularização do leite de ovelha no Brasil. E fala da busca dos sonhos como apaixonada pelos seus produtos e pela ovinocultura de leite. Ver os meus produtos alcançando outros mercados, né? E que eles sejam cada vez mais reconhecidos, premiados, que tenham, né, a sua qualidade reconhecida, porque é um dos desafios que a gente tem, que as pessoas conheçam que o leite ovino e os produtos feitos a partir deste leite.
Boa história, né? E um pouquinho do interior do nosso estado do Rio Grande do Sul, da vida no campo, que a gente gosta de contar aqui no NT Sul. Vamos para a telinha, recados da audiência, a Raquel de Taubaté, São Paulo. Ando meio sumida, mas estamos todos os dias aqui de olho em tudo e aplaudindo vocês sempre. Parabéns pelo jornal. Obrigado, Raquel, pela participação. Um abraço para ti e para a família aí em Taubaté, no interior de São Paulo. Temos mais recadinhos aqui nas nossas lives. Está por aqui a Fátima Marli, desejando uma feliz quinta-feira. Obrigado, Fátima, pela participação com a gente. A Tatiane Maciel também passando por aqui. Muito obrigado, Tatiane. O Edir Flores, Fátima Barbosa, Mara Regina Melo Belo. Aqui no nosso YouTube, a Márcia Rodrigues está participando também. E ainda comentando a nossa reportagem que abriu o telejornal NT Sul de hoje sobre as vacinadoras, reportagem das mães. Um abraço, Márcia. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui no NT Sul. Esta edição fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. E a gente volta ao vivo amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!